Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o set avançado de manipulação de vetores da Intel, ou melhor, o Intel Advanced Vectors, que é nada mais nada menos que o AVX tão conhecido, né, tão falado, nossa, fala tanto de AVX, mas ninguém para explicar o que é AVX. E é exatamente essa a recomendação do Giliel Alves, que deixou nos comentários do último vídeo do Rocket Lake, e ele falou, olha só, tem muito pouco falando sobre AVX 512. Eu fui ver, Giliel, tem pouco falando sobre qualquer AVX. A gente tem muito pouco conteúdo e muita pouca explicação do que diabos é esse set de instruções, tá? Então o vídeo vai ser quase um documentáriozinho explicando sobre AVX, tá? Como esse conteúdo é raro, vocês vão encontrar um pouco dele na internet. Então, o que acontece? A gente tem que ir na fonte de tudo, que é basicamente os manuais da Intel sobre como funciona o nosso AVX, tá? Então foi isso que eu fiz, eu fui lá nas fontes. Alguns lugares são, por exemplo, de manuais da própria Intel, outros são da Oracle, da IBM. Então, assim, tá espalhado por aí, porque alguns conteúdos da Intel são apenas para desenvolvedores, então você não tem acesso fácil, sabe? Então acaba que a gente tem que caçar em outros lugares e conteúdos de pessoas que usaram, por exemplo, e divulgam como é que faz. Então, o que é AVX? Tá? AVX é um conjunto de instruções para realizar operações SIND. Tá? Significa o quê? Single Instruction Multiple Data. Basicamente, uma única instrução altera diversos dados. Tá? É basicamente isso. Esse tipo de instruções ela é até relativamente comum a partir dos anos 2000 aí, em várias arquiteturas e microarquiteturas de processadores. Então, assim, para realizar isso aqui, você implementa um ISA, tá? Então a gente está falando aqui a nível de arquitetura mesmo. Já não é uma questão de implementação de microarquitetura. Aqui a gente está falando no nível mais amplo. Então, realmente já é uma coisa um pouco mais ligada aí ao desenvolvimento do processador e tudo mais, e não exatamente a como vai ser implementado a nível físico. É mais a parte abstrata, tá? Então, essas instruções elas estendem às ofertas SIMDs anteriores da Intel, que era o MMX e o SSE que todo mundo conhece, disponível em AMD também. E ele aprimora, incluindo alguns novos tipos de possibilidades, de recursos, né? Então a gente passa a ter registros SIMD de 128 bits, que depois são expandidos para 256 bits. E a gente tem aí o Intel AVX projetado para suportar 512 ou 1024 bits no futuro. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre AVX 512. É exatamente esse o caso. A gente tem aí suporte a operações de 3 operandos não destrutivas, tá? Eu vou demonstrar um pouco mais pra frente. Algumas instruções usam operandos de 4 registradores, o que permite um código menor e mais rápido para remover algumas instruções necessárias também. A gente tem algumas questões de alinhamento de memórias para operandos, que o AVX consegue trabalhar. A gente vai falar um pouco mais de alinhamento de memória, então fica calmo, fica calmo. Tem uns conceitos aqui que eu tô jogando aqui na sua cara, mas depois eu vou explicar. A gente tem um novo esquema de codificação de extensão, chamado de VEX, tá? Ele é projetado para fazer adições futuras, assim como tornar a codificação de instruções menor e mais fácil de executar. Até porque você vai ver que a gente tem extensões do SSE para AVX, do AVX para AVX2 e do AVX2 para a AVX 512, tá? Então, você tem aí digamos, uma facilitação na hora de criar as instruções. E falando em SIND, o que é SIND? SIND são instruções que permitem o processamento de vários pedaços de dados. E esses são feitos em uma única instrução, seria tipo num único ciclo. Você pede para executar uma vez e você acaba alterando vários dados de uma vez, tá? Isso aí acelera muito em alguns casos, tá? Não vai ser sempre que a gente vai usar esse tipo de abordagem, mas ela pode ser sim utilizada. E ela é principalmente usada aí, por exemplo, no processamento de imagem, de análise de dados, simulações físicas, que a gente usa algumas vezes dados muito parecidos em vetores, sabe? Então, as instruções da Intel AVX funcionam nos valores de ponto flutuante, que são definidos aí pelo IE 754, que é do Instituto de Engenharia de Elétricos e Eletrônicos, o IEEE, em comprimento de 32 bits de precisão única e de 64 bits de precisão dupla, ou seja, em floats e doubles, tá? E o padrão para aritmética de ponto flutuante, o IE 754, é um padrão técnico para aritmética de pontos flutuantes estabelecidos lá em 1985. E esse padrão aborda muitos problemas que a gente encontra em implementações de ponto flutuante. Tá? Esse padrão define formatos aritméticos, formatos intercambiáveis, codificações, strings de bits, que aí pode ser usado para trocar dados de pontos flutuantes, né, de uma forma mais eficiente, algumas regras de arredondamento, conversões e operações de tratamento de exceção. Tudo isso aí é abordado no IE3E 754, tá?
Vou parar com a brincadeira do IE, beleza? O SIND de pequena escala, ou 128 bits, tornou-se popular em CPUs de uso geral, por causa do SSE, tá? Então, o SSE tem muito tempo já, isso foi lá por volta dos anos 90, 2000, e ele ficou bem popular, tá? E essas instruções SINDs, elas podem ser encontradas de muitos diferentes arquiteturas, tá? Não é algo muito raro que você não encontra, por exemplo. Você tem PowerPC, no Intel você tem MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE... Esse é SSE3 e SSE 4.1, SSE 4.2. Tem um AMD 3D Now, né? Era muito famoso aí naqueles processadores que eram horríveis da AMD. Turion, se eu não me engano. E assim, era bem ruim, mas vinha com 3D Now. Você tem aí nos ARM Neon, que depois eu vou fazer um vídeo sobre ARM Neon, que é muito legal. No MIPS, você tem o MD-MX e também o MIPS 3D. Então, assim, esse tipo de abordagem não é incomum, tá? Não é só de CISC, por exemplo. Alguns RISCs também implementam esse tipo de instrução. Bom, e as unidades de processamento gráficos, as GPUs modernas, geralmente implementam o SIND amplamente, tá? É o padrão, basicamente, de GPUs usar esse tipo de abordagem, tá? Elas são desenvolvidas para esse tipo de abordagem, ao contrário do processador, tá? A GPU, ela é realmente voltada para isso. E as instruções SIND, elas são amplamente utilizadas para processadores gráficos 3D, tá? Também x86 foi um pouco lento, mas hoje é amplamente implementado, principalmente a lentidão em implementar isso foi por causa da AMD, tá? Mas depois, quando ela adotou o SSE, ficou bem mais fácil, e aí os compiladores passaram a implementar também esse tipo de abordagem, porque ficou mais fácil, né? Você tanto implementa para Intel quanto para AMD de uma vez, então na mesma compilação, então facilita muito. Então, GCC e LLVM, eles são capazes de implementar SIND, inclusive por interpretação. Tá? Eles podem chegar à conclusão de que é interessante implementar SIND, tá? Em alguns casos. E quase todos os videogames modernos, desde 1998, incorporam um processador SIND em algum lugar de sua arquitetura. Tá? Então, assim, o PlayStation 2 é bem conhecido. O PlayStation 2 é o único caso que é meio diferente, é meio bugado, mas tipo, a maioria do que veio depois ali, GameCube, Dreamcast, a gente tem algum tipo de processador SIND, tá? E os aplicativos gráficos 3D tendem a se adequar bem a processamento SIND, tá? Porque a gente depende de operações, principalmente de vetores aí de quadridimensionais e operações em matrizes, e é sempre bom poder fazer isso várias vezes, né? Tipo, de uma vez só. Você manda uma instrução e faz isso em vários lugares ao mesmo tempo. A gente está trabalhando, por exemplo, com matrizes, então a gente vai ver que a gente consegue fazer multiplicação de vetores muito fácil. Então, assim, é interessante demais para fazer gráficos 3D que isso ocorra, tá? Que a gente tenha esse tipo de abordagem disponível. Bom, e eu quero deixar bem claro aqui que a tendência de computação de uso geral em GPUs, ou GPGPU, tá? É isso aí, deve elevar muito o uso de SIND ao longo do tempo, tá? A gente deve ver com muito mais frequência, porque GPUs, como eu acabei de falar, basicamente a abordagem delas é desse tipo de... SIND, né? É desse tipo de abordagem. Então, elas já são construídas levando em consideração que a gente vai ter esse tipo de abordagem ocorrendo. Falando mais de AVX, o hardware com suporte para Intel AVX e FMA, que foi mais ou menos implementado junto, consiste em 16 registros YMM de 256 bits, que vai de YMM0 a YMM15. Aqui, quando eu falo registros, é diretamente registradores mesmo, tá? E ele tem um registrador de controle de 32 bits chamado MXCSR, tá? Os registros YMM têm um alias sobre registros XMM de 128 bits dos Intel SSE. Isso aí é como se a gente tratasse cada XMM com uma metade inferior do YMM. Tá? Na prática é o seguinte, os antigos registradores do SSE, eles são complementados com mais 128 bits, tá? E a parte anterior do SSE ainda está disponível para ser usada, então você continua usando instruções de SSE, mesmo no processador com suporte AVX, e você está reaproveitando essa parte do processador, tá? Você está reaproveitando ali os registradores, o que de alguma forma é bom, mas por outro lado é um pouco estranho você usar AVX e SSE ao mesmo tempo. Pode ser que você perca desempenho exatamente para essa questão de você estar dividindo os registros para esses dois tipos de instruções. Então, geralmente, a gente não vê os dois ao mesmo tempo, AVX e SSE. Tá? Funciona, mas por causa de desempenho, muitas vezes não são feitos juntos. Tá? Exatamente porque a gente está dividindo o bloco ali
de registros no meio. Um é SSE e os dois juntos é AVX, tá? Basicamente, quando você define algumas regras no AVX, você só consegue alterar se você limpar e refazer, tá? Os bits 7 e 12, eles mascaram exceções individuais quando estão configurados, e eles são inicialmente configurados para uma inicialização ou reinicialização. Os bits de 0 a 5 representam uma operação inválida, normal, divisão por zero, estouro negativo e precisão, respectivamente. E para o Intel VX, qualquer múltiplo de tipo de ponto flutuante de 32 ou 64 bits que adiciona 128 ou 256 bits é permitido, tá? Bem como múltiplo de qualquer tipo inteiro que adiciona 128 bits. Ou seja, tipos de dados enormes, né? Porque a gente está falando aqui de números muito grandes de 128 ou 256 bits. Então, assim, a gente está falando de eu nem sei estimar quanto que qual é o máximo suportado por 256 bits de um número, sabe? Um número de 256 bits. Mas pensa naquela chave criptográfica. Pensa numa chave. Se você lembra alguns hashes aí, você deve ter na mente, assim, é gigantesco, sabe? Então, é mais ou menos por isso aí, um número de 256 bits. E o AVX suporta. Bom, nessa parte aqui vai ser legal pra gente ver. Porque a gente tem tanto o SSE trabalhando em 128 bits, quanto a gente pode ter o AVX trabalhando em 128 bits. Mas apenas o AVX trabalha com 256 bits, tá? Para esclarecer melhor isso aqui. Então, tanto no SSE quanto no AVX 128, vamos chamar de AVX 128, que é de 128 bits, a gente tem alguns tipos de variáveis que podem ser colocadas, tá? A gente poderia ter 4 floats, 2 doubles, 16 bytes, a gente poderia ter 8 vezes 16 bits, né? Uma palavra de 16 bits. 4 vezes uma palavra dupla de 32 bits. 2 vezes uma palavra quádrupla de 64 bits. Ou uma vez uma palavra dupla quádrupla, tá? Duplamente quádrupla de 128 bits, tá? Só que no AVX 256, que é basicamente, digamos assim, a grande diferença do AVX, a gente pode ter, por exemplo, 8 flutuantes e 4 doubles, tá? Isso na mesma enfileira, digamos assim, nos registradores. Só que aí vamos entender o porquê de diabos eu colocaria todo mundo alinhado dessa forma, tá? Isso é um negócio bem estranho, né? Tipo, não, eu entendi, olha só. Parece que eu estava chegando em lugar nenhum, mas agora a gente vai entender como funciona o AVX de verdade. As instruções, geralmente, elas vêm em versões escalares e vetoriais, tá? E essas versões vetoriais, elas operam tratando dados dos registradores no modo SIND, de forma paralela, tá? E a versão escalar opera apenas em uma entrada em cada registro. E essa distinção permite a gente fazer aí menos movimentações de dados para alguns algoritmos, beleza? E olha aqui que doideira. Pensa comigo que a gente tem dois vetores, tá? A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 e A0. E a gente tem o mesmo vetor, respectivamente, de B, tá? A gente consegue fazer uma soma e, assim, algumas outras dezenas de operações nesse mesmo vetor. E a gente tem um resultado em relação ao vetor anterior. Então a gente vai ter aí A7 mais B7, A6 mais B6, A5 mais B5, A4 mais B4, B3 mais A3 e por aí vai. A gente consegue pegar cada valor que está naquela coluna e somar com da coluna com o outro na mesma coluna, entende? E só que isso é feito dentro do processador num vetor de dados, tá? Por isso que a gente fala que é um SIND, entenderam? Porque a gente está numa única instrução, a gente faz uma soma de um vetor, a gente faz a soma de vários dados. Tá? Isso é bem maneiro, a gente ganha muito tempo, né, e otimiza muito alguns processos, né, que a gente poderia ter que fazer um a um. Imagina então que para você fazer essa mesma operação usando alguns dados, digamos, algumas operações normais, igual a gente viu lá no vídeo do MIPS, imagina que eu teria que ir lá jogar no registrador a soma de A7 mais B7, depois salvar na memória. Jogar a soma de A7 mais B7 no registrador, salvar na memória. E fazendo isso até completar o vetor. Nesse caso, a gente faz tudo de uma vez. E aí, a gente ganha muito tempo, certo? Bom, falando um pouco mais do modo escalar, o AVX também suporta o modo escalar. Não é um problema para o AVX lidar com isso, ele pode fazer uma só operação. Por exemplo, se a gente tivesse um número muito grande que preenchesse esse vetor inteiro, tá? Então, tem uma questão legal no AVX que os dados são alinhados pela memória, quando os dados a serem operados como um bloco de n bytes são armazenados em um limite de memória de n bytes também, beleza?
Por exemplo, ao carregar um dado 256 bits em registros YMM, se a fonte dos dados estiver alinhada a 256 bits, os dados serão chamados de alinhados. Para operações SSE, a gente é forçado a alinhar o dado antes, tá? E existiam algumas instruções específicas para dados alinhados e para dados não alinhados. O AVX ele diminuiu alguns requisitos de alinhamento de memória, então ele passou a ele mesmo alinhar a memória para a gente. Só que isso aí cria um pouco de perda de desempenho, tá? Eu fui ver alguns testes Intel SandBridge, parece que assim é tão pouco a perda que talvez valha mais a pena você perder nessa parte do que você alinhar a memória. Então assim, é bem complicado. Olha só, um pouco mais sobre alinhamento de memória que vocês devem estar na dúvida do que diabos é alinhamento de memória. Normalmente a gente está acostumado a pensar que quando a gente aloca um char ou um byte em Java, automaticamente eles estão um do lado do outro na memória. Tá? Só que não é bem assim. Tá? E também os processadores eles não leem nem gravam na memória em blocos de byte. Tá? Ele não salva 1 byte por vez, não existe isso. Em vez disso, ele acessa em blocos de 2 bytes, 4, 8, 16, até 32 bytes. E esse também é chamado de granularidade de acesso à memória. Certo? O que isso implica pra gente? É porque a gente imagina que o processador vai lá na memória e busca um byte, volta. Busca outro byte, e volta. Busca o próximo e volta. Só que se ele fizesse isso, ia ser horrível. O desempenho seria terrível. E a gente teria que esperar ele lá na memória RAM buscar esse byte perdido. E assim, seria muito ruim. Então, o que a gente faz? Vai lá e busca 32 bytes de uma vez e usa o que for necessário. Bom, inclusive, tem essa imagem aqui bem legal dos bytes separados, né? 0, 1, 2, 3, o que a gente enxerga, né? Só que o processador vê da seguinte forma, ele já pega lá 4 bytes de uma vez. E seria muito custoso ele ter que parar, ir lá na memória, busca um byte, vai, volta, busca outro byte, faltou byte, vai lá, busca. É muito lento. Então o que ele faz? Busca 32 bytes de uma vez e usa o que for necessário, entendeu? Aí é uma questão de entendimento de hierarquia de memória. Beleza? E sabendo desse problema das memórias, a gente resolve aí com essa abordagem do processador. Só que quando a gente faz isso, não necessariamente os dados vão vir alinhados, entendeu? Não vai vir tudo bonitinho, certinho. Então a gente meio que é forçado a alinhar os dados. Só que o AVX ele já faz isso automaticamente. Então os dados é como a gente está vendo aqui. Imagina que você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lá embaixo. A gente alinha eles, coloca eles num parelhozinho e processa, tá? E falando um pouco mais das instruções AVX, a Intel adiciona suporte para muitas novas instruções no AVX, tá, galera? Então, todas as instruções que a gente tinha no Intel SSE antigas, a gente passa a suportar elas no AVX também. Isso faz com que a gente tenha centenas de novas instruções AVX, tá? Sim, a gente está falando de CISC, então assim, não se assuste, é normal. Então, olha só, no SSE a gente tinha um ADDPS, então a gente tinha 2 operandos, e ele fazia a operação perdendo um desses operandos, tá? No AVX a gente consegue usar 3 operandos, onde um vai receber o resultado. A gente consegue manter os outros 2 para fazer novas operações. Até porque aí a gente reduz o custo muitas vezes, sabe? Você não tem que ficar realocando todo aquele vetor de novo. E o AVX com 256 bits é a mesma coisa, só que usando 256 bits, tá? E assim, você vê que a gente tem então esse tanto de operação nova, centenas de novas operações, de instruções para processador. E olha o que a gente pode fazer. A gente vai fazer instruções aritméticas para adição, para subtração, para multiplicação, para divisão, para raiz quadrada. Sim, a gente vai fazer para raiz quadrada, comparar o mínimo, máximo, arredondamento. Até é muito estranho, né? Mas sim, isso em precisão simples e precisão dupla. A gente também tem condicionais muito úteis, né? Mas no AVX a gente tem 32 tipos de comparações. Tá? E aí a gente também consegue extrair dados sim de múltiplos e fazer algumas permutações primitivas para manipular dados aí dentro de um registro. O que é muito doido, convenhamos. Aqui a gente tem uma amostra dos tipos de dados em AVX. Por exemplo, a gente tem um M256. A gente tem 256 bits dividido em 8 valores de ponto flutuante de 32 bits, ou seja, de precisão única. Né? Então a gente tem um float point de 32, outro float point de 32. No todo a gente tem 8 floats 32, né? E a gente tem também o M256D, que é, na verdade, quase a mesma coisa, só que usando precisão dupla. Então a gente tem 4 float 64. E a gente tem o M256i, que são 256 bits como inteiros, tá? E dá muito inteiro. Basicamente isso, dá muito inteiro. E a gente tem o M128D, que é de ponto flutuante de precisão dupla, só que de 128 bits. Então a gente tem 2
doubles, tá? Ou 2 FP64, só que em 128 bits. Aqui a gente tem o AVX, ou Haswell New Instructions, que é o nosso AVX2, beleza? E a maioria desses comandos que a gente tinha foram estendidos para inteiros para 256 bits, tá? Basicamente isso que o AVX2 introduziu. E além de operações de multiplicação e acumulação, tá? O que é interessante é que o AVX2 é muito difícil de achar informação, tá? Mas o que eu consegui é que ele faz a expansão da memória das instruções SSE e AVX de inteiros vetoriais para 256 bits. Ele permite manipulação e multiplicação de bits de três operandos de uso geral. Ele permite que os elementos do vetor sejam carregados de locais da memória que não são contíguos, né? Não está um do ladinho do outro. Ele também permite a permutação de granularidade com de word keyword qualquer. Também o shift de vetores. Só que foi muito difícil achar mais informação do AVX, que parecia que é tipo um set de instruções inútil, sabe? Talvez seja, mas eu tinha pouca informação. E o que eu achei foi esse Advanced Vector Extensions 2, que é um artigo aí, e custava $30, mas eu não pude comprar, claro, né? Então assim, o dia que o canal puder ter suporte, a gente já pode começar a comprar alguns artigos aí pra dar uma olhada. Mas assim, eu vou ficar devendo um pouco no AVX2 exatamente por causa desse artigo, por exemplo, que eu não consegui ler, que talvez seria uma fonte de informação. Você não acha muito mais informação, inclusive da própria Intel, que tá aí restrito a desenvolvedores, tá? E aqui a gente tem a tabela do AVX, que foram as datas de lançamento. O SandBridge, por exemplo, veio com a primeira vez o AVX, e ele trouxe aí nos cores, né, e Xeons. Isso lá em 2011, o AVX normal. E o AMD Jaguar implementou o AVX lá em 2013. E como a gente viu, o AVX2, que são as novas instruções Haswell, veio no Haswell, na microarquitetura Haswell lá em 2013, nos cores e Xeons. E o AMD Excavator implementou o AVX2 em 2015. E em 2016, o Night Landing implementou a VX512 no Xeon Phi, né, no Xeon Phi. E basicamente são coprocessadores, tá? Não são processadores de uso geral. E no Skylake SP, a gente teve aí o AVX512 disponível para uso geral pela primeira vez. Isso foi em 2017, tá? Falando um pouco mais de AVX512, finalmente chegamos no ponto do AVX512. O AVX512 basicamente estende o suporte a registros de 512 bits. Lembra que o AVX tinha 256 bits? O SSE é de 128 bits? O AVX 512, 512 bits, tá? É basicamente isso. Só que a gente vai ver que isso é muito absurdo, cara. Se a gente for olhar, o SSE consegue fazer fazer operação com 2 doubles, tá? De 64 bits. O AVX consegue fazer com 4 doubles. O AVX 512 consegue fazer com 8 doubles. Isso resulta pra gente, inclusive, em 16 floats 32 no AVX 512, que é muita coisa. Nem me fale de inteiros, tá? Que seria muito inteiro. Então, assim, é uma coisa bem sinistra. Seriam 32 inteiros, né? Então, coisa louca, né? Realmente é bem absurda a quantidade de dados que são manipuláveis no AVX 512. Então, assim, é bem discrepante o SSE para AVX 512. O que é bem legal, é bem interessante. Eu deixei até uma imagem aqui do Light Landing, que foi o primeiro a implementar isso. Porque tem uma coisa bem curiosa no AVX 512. Nem todas as instruções são suportadas em todos os processadores que tem AVX 512. Tá? Por exemplo, o processador iniciais, né, que receberam AVX 512 foram exatamente esses Xeon Phis, que eram coprocessadores. Só que isso já foi implementado para desktop, por exemplo, lá no Skylake. E o Tiger Lake é o que implementa mais operações AVX 512. Então, assim, meio que se resolve isso com um set de instruções básico, o AVX 512 Foundation, ou seja, a fundação do AVX 512. E aí tem todas aquelas novas instruções que dão suporte, por exemplo, às instruções do SSE 4.1 e AVX e AVX2 para 512 bits, certo? Então a gente consegue também fazer algumas transmissões de parâmetros, alguns arredondamentos incorporados que a gente dita na instrução, também controle de exceções de instruções, algumas detecções de conflito. E eu peguei o Tiger Lake aqui porque ele é o que implementa mais instruções novas. Ele implementa para a gente, por exemplo, detecção de conflito, que é o CD, operações exponenciais, sim, instruções de pré-busca, operações inteiras de 8 e 16 bits, operações inteiras aprimoradas de 32 e 64 bits, adições de multiplicação fundida para inteiros de 512 bits, sim, bizarro, inteiros de 512 bits, instruções de permutação de bytes vetoriais, que é o VBNI, e também instruções vetoriais para Deep Learning, que é o for BNNIW. Esse aqui é muito legal porque a VX512 ajuda muito no Deep Learning, né? Porque a gente consegue fazer várias operações ao mesmo tempo, então para
Deep Learning é interessante. E, assim, claro que GPU é ainda mais interessante, né? Usar Tensor Cores, por exemplo. Mas, só de pensar que a VX 512 permite a gente fazer isso, é muito legal. Porque é aquilo, se você pode fazer uma pequena operação no processador sem ter que sair dele, é muito melhor do que ter que ir lá na GPU realizar. E você deve estar se perguntando, mas que aplicações usam a VX? É algo realmente importante? É algo realmente necessário? Olha, não são tantos os usos da AVX assim. Mas eles têm usos muito legais e muito úteis em aplicações famosas que a gente usa no dia a dia. Acho que o mais famoso de todos, mas talvez nem seja tão famoso, mas é muito usado, é o X264 e o X265, tá? São codecs. Então eles usam o AVX2 e o AVX512 para decodificar em uma velocidade muito maior. O Blender usa AVX2 para realizar alguns ciclos de renderização. A gente tem também o OpenSSL, que usa AVX para otimizar funções criptográficas. Inclusive, criptografia é um ponto forte do AVX, né? Por isso que muitas vezes muitas vezes não, sempre se faz mineração com placas de vídeo, porque a gente tem aí o uso de abordagem SIND, tá? Só que na GPU de forma muito mais intensiva. No Linux também implementa AVX e AVX2 para criptografia, por exemplo. O MS Teams usa AVX2 para borrar o fundo e diminuir o ruído. A engine décima do Horizon Zero Dawn usa a VX. O RCPS3, que é o emulador de PS3, que é de código aberto, usa a VX. E o Einstein Home, tá? Ele usa a VX para computação distribuída para detectar e pesquisar ondas gravitacionais. Eu não sei se ele detecta, mas eu sei que é para pesquisa de ondas gravitacionais. E eu achei interessante, pus ele aqui. Como as instruções AVX elas são maiores, a gente tem um probleminha grave, que é o downclocking. Tá? A gente é obrigado a reduzir o clock porque elas geram mais calor. Então, a Intel reduz o Turbo Boost quando você faz uma operação AVX. No nível 0, o L0, o Turbo Boost fica em 100%. Tá? É o padrão. No nível 1, o L1, ele é lançado com um gatilho, tá? Para instruções de 256 bits ou qualquer instrução de 512 bits. Tá? Aí ele cai para 85%. E quando a gente vai para o nível 2, o L2, que cai para 60%, que é bem drástico, só ocorre quando a gente faz algumas instruções pesadas de 512 bits, tá? Então, assim, qualquer instruçãozinha de 512 bits, ele já cai bastante o clock, tá? Para cair para 85% é qualquer instrução leve de 512 bits. Então, ele é avisado fortemente, ó, recebeu uma instrução leve de 212 bits, abaixa agora. E levemente aí, para qualquer instrução de 256 bits, inclusive as mais pesadas, tá bom? Esse foi um pouco a visão aí do AVX, né? AVX, AVX2, AVX512. O que você achou? Gostou? Curtiu? Claro que eu posso ter errado alguma coisa, então se tiver alguma correção, deixe nos comentários, que é o favorito, deixa marcado aí. E o que você pensa? O uso, o que você achou interessante? Eu achei muito louco, inclusive, a AVX512 é um negócio bem sinistro, né? O tamanho das instruções, né? Do tamanho do conjunto de dados que a gente está manipulando no processador é bem interessante. Então, assim, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer muito a dica aí do Geliel. Foi muito boa. Foi realmente um tema que me engrandeceu muito, inclusive, na hora que eu fui pesquisar. Porque eu já tinha um conhecimento, mas eu não estava tão por dentro da VX512, principalmente. Então foi muito louco pesquisar mais e ver o que a gente consegue realizar com a VX512. Eu vou ficando por aqui. Se você tem sugestão, igual fez o Geliel, deixa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Bom, e é claro, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar o seu like, claro, né? Comenta, deixa sugestões aí, não hesite em deixar sugestões, de perguntar, de fazer sua crítica, beleza? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu!